Bom, já falaram o meu currículo, eu sou psicólogo de formação, atuo na questão de inclusão de pessoas em vulnerabilidade social e também pessoas com deficiência há um bom tempo. Então, tem uma fotinha minha aqui, com 30 quilos a menos, para demonstrar que, de fato, eu trabalho há um bom tempo nessa área. E trabalhei também em empresas gerenciando projetos de diversidade e inclusão, né? Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão e quando a gente fala de oportunidades de trabalho para pessoas com autismo, a gente tem entrado muito e tem discutido muito com as empresas aberturas de vagas e abertura de possibilidades de trabalhos para pessoas com autismo, usando muito enfoque de diversidade e inclusão. Tem alguém aqui de recursos humanos, gente? Tem alguém aqui? Pode levantar o braço de RH? Ah, obrigado. Legal, legal, legal. Porque a questão de diversidade e inclusão ela tem sido olhada de uma forma muito estratégica para as empresas que são legais, né? Porque já tem muitos estudos que apontam os benefícios de as empresas terem ambientes diversos, colaboradores com diferentes características, etc, etc. Tá? Então, essa foto minha, quem fez essa apresentação não fui eu, então o pessoal me sacaneia mesmo. Tá? E por que falar nessa essa questão de diversidade e inclusão? Como eu falei, né, quando a gente chega para conversar com os diretores de recursos humanos, quando a gente chega para conversar com CEOs e dirigentes da empresa, a gente tem usado essa questão da diversidade e inclusão. Em primeiro lugar, por que falar desse tema? Porque, de fato, a gente precisa ter empresas e organizações onde a gente tenha a representatividade da nossa sociedade como um todo. Então, quando a gente fala de representatividade, a gente não está falando de um bando de homens brancos de meia idade apenas nas empresas, ou se não só de homens brancos como gerentes, diretores e CEOs. A gente não está falando só de termos pessoas que têm uma determinada orientação sexual e identidade de gênero. A gente precisa falar de todas as pessoas. Precisamos falar de por que temos poucos CEOs mulheres e por que temos quase nada de CEOs mulheres e negras. Então, esse é um assunto extremamente necessário a gente falar dentro das nossas organizações, porque, em primeiro lugar, é a coisa certa a fazer. A gente precisa falar isso porque, para a gente ter uma sociedade de fato representada dentro das nossas organizações, a gente precisa ter pessoas de diferentes características. Isso é muito legal. Faz bem para as pessoas, né? Quando eu tenho... agora que eu vi aqui os amigos de Valinhos e Campinas e região, tem gente aqui do Brasil todo, gente, né? O pessoal do Balão Azul, que é um parceiro super bacana. A gente está fazendo projetos juntos também na região de Campinas, né? Só para falar um oi, tá bom, gente? E faz bem para as pessoas a gente falar desse tema, como eu disse. Existem vários estudos que apontam também que a questão de diversidade e inclusão faz bem para os negócios. Eu ter equipes diversas, isso vai fazer com que eu tenha maior engajamento das equipes, isso vai fazer com que eu melhore a cultura da minha empresa. Quando a gente tem essas coisas, a gente tem melhores resultados das organizações. Então, faz bem para o negócio. Se a gente não consegue falar com o CEO ou com o diretor com as questões de direitos humanos, que é a coisa certa para fazer, eu falo, cara, mas se você não fizer isso, você está sendo incompetente, porque você precisa olhar para essa questão de uma forma estratégica. Então, a gente vai para o outro lado. Então, a gente precisa, sim, falar com esse enfoque dos negócios, né? E as maiores empresas hoje, no Brasil e no mundo, têm uma cultura de valorização da diversidade e inclusão. Isso é certo. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha excelentes resultados, de bolsas de valores, que não tenha uma preocupação de olhar para a questão da diversidade e inclusão. Então, falando de diversidade e inclusão, quando a gente fala de incluir pessoas, a gente fala de equidade de oportunidades para todas as pessoas. A gente fala também de humanização das nossas organizações. Empresas que, de fato, sejam mais humanas. A gente fala maior engajamento das equipes. E a gente fala também de equipes
com mais inovação, mais inovadoras nas suas respostas. Obviamente, a gente fala de valorização dos direitos humanos. O conceito de direitos humanos é um conceito não estereotipado, mas o conceito, de fato, de equidade de oportunidades. E a gente fala de melhores entregas e resultados. Aqui tem a fotinho, né? Essas figuras. Tem alguma pessoa cega aqui, gente? Ou com dificuldade? Porque eu esqueci de me autodescrever. A gente sempre faz isso no começo. Né? Para todos os efeitos, eu sou um cara de 1,80 m, cabelo escuro, não com muito cabelo, barba branca, mais ou menos 88 quilos, e sou simpático. Né? Minha esposa, pelo menos, fala isso, né? Então já me autodescrevi. Então, essas figuras que estão aqui são figuras com diferentes características, né? Então tem um rapaz com black power, uma moça negra, a gente tem o símbolo da deficiência, a gente tem uma figura que representa o movimento LGBT, um outro de igualdade, equidade de gênero. Então começamos esse papo todo falando de diversidade. Já estou há 7 minutos falando sobre isso. Esse desenho que está passando aqui é de uma artista que eu gosto muito, a Erin Ullman. Ela faz muitos desenhos para valorização da neurodiversidade. Então, ela gosta de falar, ela faz desenhos dizendo que a diversidade é linda, o mundo animal tem diversidade, a gente tem diversidade das pessoas, né? Então tem pessoas aqui com diferentes características. Ela é muito talentosa. A Erin é uma pessoa com autismo, tá? Ela tem um filho com autismo também, extremamente talentosa. Depois, quem quiser pesquisar, dá um Google aí, vocês vão ver que ela tem uma obra muito bacana. E aí, essas empresas todas falando de valorização da diversidade, essas empresas todas falando que precisamos ter mais mulheres em cargos de comando, precisamos ter pessoas com diferentes raças. Precisamos ter, sim, algumas ações de valorização e de promoção a populações mais vulneráveis, mas pouco a gente fala sobre a questão da neurodiversidade. Poucas empresas descobriram que, de fato, as pessoas neurodiversas, e dentre elas as pessoas com autismo, elas pouco têm tido oportunidades dentro das nossas empresas. Elas quase nunca têm tido oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Então, nós da Especial Externa, a gente tem levado esse conceito da neurodiversidade, dizendo que as pessoas elas têm sim um desenvolvimento neurológico diferente. Isso vai fazer com que ela tenha características diferentes. Isso vai fazer também que elas tenham um jeito de pensar e de funcionar diferentes. E que isso pode trazer, sim, um benefício para as empresas, ter pessoas neurodiversas. Eu costumo falar hoje para as grandes empresas, e empresas muito grandes, se você não tem olhado para a neurodiversidade, se você não tem deixado e proporcionado que as pessoas neurodiversas tenham oportunidades dentro da sua empresa, a sua diversidade ela é mais ou menos. Então, você precisa repensar isso. E esse discurso tem feito muito bom. Aqui tem um outro desenho, né, de pessoas com cérebros diferentes, né, e com pensamentos diferentes. Então, a gente tem usado como estratégia falar que existe sim também além de você a coisa certa a fazer, existe uma vantagem de ter pessoas neurodiversas dentro da empresa. E aí, dando um exemplo de uma pessoa neurodiversa, depois a Ruth vai contar o exemplo dele, né? Nós temos um programa que eu vou falar daqui a pouco, lá em São Paulo, e esse programa atende jovens a partir de 18 anos, que tenham desejo de entrar principalmente na área de tecnologia, mas serem principalmente capacitados nessa área. E a gente tem um rapaz que chegou para a gente, o Pedro, e o Pedro teve a oportunidade de ter, né, Ruth, assim, uma escolaridade bacana, participar de uma escola inclusiva, e eu vou contar um pouquinho a história do Pedro. A mente de Pedro nunca descansa. Já vem com fundo musical. Juntando uma música a outra, uma ideia a outra, Pedro constrói fantasias.
Diagnosticado como hiperativo, fala aos soquinhos, na velocidade dos pensamentos, da imaginação que parece não ter fim. Primeiro eu comecei com os trilhos. Depois eu comecei a pensar, quem sabe eu posso fazer mais? Quem sabe, será que eu posso fazer uma cidade com aqueles trilhos? Então eu fiz. Ora muito criativo, ora muito desatento. Eu consegui fazer subir. Tô perguntando um negócio. O quê? Pedro sempre foi muito tímido e inseguro. Aos 14 anos de idade, ele foi diagnosticado com a síndrome de Asperger, uma forma mais branda de autismo. Quando começou a procurar trabalho, teve muitas dificuldades, até porque muitas vezes ele não acreditava no próprio potencial. Você tem que ter a iniciativa de enviar currículos, de fazer entrevistas, de correr atrás, socialmente mesmo. Dá uma insegurança para qualquer pessoa. Quando você está dentro do espectro, é pior ainda. Hoje ele é consultor de tecnologia da informação e tem se destacado por levar soluções para problemas que ninguém conseguia resolver. Um processo de 3 dias deu para passar a resolver em 2 horas. Comecei a ter a ideia de que talvez isso era fácil de uma máquina resolver. Não sabia programar naquela linguagem, não sabia exatamente qual ferramenta ia usar, mas pesquisei, vi na internet, li alguns artigos e fui resolvendo assim até fora do meu horário de trabalho, porque foi um mistério, quebra-cabeças mesmo. Foi meio que um passatempo. Como que eu vou resolver isso? O Pedro, gente, depois a Ruth vai falar, mas quando ele chegou na Specialisterne, ele chegou meio desconfiado e dizendo o seguinte: a Ruth fez uma entrevista com ele e tal, não sei o quê. Aí ele perguntou assim: mas vocês querem que eu faça um curso aqui? Mas esse curso é depois para eu entrar em qualquer empresa via lei de cotas? É isso que você quer? A Ruth falou: não, você vai entrar para alguma empresa se você mostrar capacidade para mim, mostrar suas habilidades aqui para mim. Aí ele falou: gostei. Aí gostei. E o Pedro hoje está num grande banco, está no BV, né? Está o Banco Votorantim, que é um super banco, performando com as entregas. O Pedro precisa de apoio, ele vai continuar precisando de apoio depois, tem outras questões aí, mas está feliz, está performando e fazendo a diferença dentro da organização. Então, foi apenas o primeiro exemplo. Acho que todos aqui já escutaram as questões da importância de a gente discutir esse tema enquanto prevalência na nossa sociedade e no mundo, né? Então, os dados são muito importantes, mas eu queria chamar a atenção para um dado com relação à empregabilidade, né? Que para a gente é muito importante. Apenas 15% das pessoas com autismo hoje têm oportunidades no mercado de trabalho. Então, isso é um dado muito preocupante, muito preocupante. Quando a gente chega para o Ministério do Trabalho e pergunta assim: caro fiscal, caro colega, quantas pessoas com autismo a gente tem trabalhando? Ninguém sabe. Não, eu tenho deficiência intelectual. Não, eu quero saber quantas pessoas com autismo. Então, até a questão desse dado é muito difícil. Então, a gente tem, ainda hoje, poucas oportunidades no mercado de trabalho. Então, isso é um dado que mostra a relevância da gente estar discutindo esse tema. Nós, da Specialisterne, trabalhamos com pessoas com autismo de alto funcionamento, então, de uma forma, nosso trabalho é restrito, a gente tem super clareza disso, porque quando a gente começa a falar do projeto, as pessoas falam: você trabalha com pessoas leves. Sim, a gente trabalha é um projeto restrito mesmo, pessoas com autismo que não têm deficiência intelectual, porque a gente tem um enfoque muito mais na área de tecnologia. Hoje a gente busca ter pilotos também para ampliar um pouco o espectro, mas hoje o nosso trabalho, sim, ele é restrito e a gente trabalha com pessoas que estão dentro do espectro, como autismo de alto funcionamento, mas que hoje não têm tido sucesso para conseguir emprego sozinhas, né? Então, muitas pessoas chegam para a gente, advogados, economistas, administradores, ou algumas pessoas sem formação, mas pessoas extremamente talentosas que não são aproveitadas pelo mercado de trabalho. Elas não conseguem passar na barreira de um primeiro contato com o time de RH. E quando chega no RH, se o RH for um pouco mais preparado, tiver uma condição, ele pode até ir para frente. Mas, muito provavelmente, as pessoas depois elas são bloqueadas nos processos seletivos. Então, por que elas são bloqueadas? Muitas delas também precisam desenvolver habilidades sociais importantes para o mercado de trabalho, para que
minimamente ela consiga permanecer. Então, é necessário a gente fazer todo esse trabalho também de desenvolvimento de habilidades sociais. A gente fala sempre das questões das dificuldades de comunicação, de interação social, que todos aqui já sabem de cor e salteado, mas a gente gosta muito de marcar das características que as pessoas apresentam também, enquanto diferencial competitivo, né? Que são pessoas que têm paixão pelos detalhes, uma capacidade de concentração muito forte, constância nas atividades, memória, uma habilidade visual fantástica, uma honestidade também super forte. E essas características são muito engraçadas, né? O Pedro, vocês viram, o Pedro é muito gente boa, ele é um querido, a gente gosta muito do Pedro, né? Então eu estava conversando com ele, o Pedro adora urbanismo, né? E tem um prédio em São Paulo que chama Copan, acho que todo mundo aqui já ouviu falar do Copan, né? Eu falei, putz, Pedro, eu sou fã do Copan, né? Gostaria de morar no Copan, porque eu acho uma arquitetura tal. Aí Pedro começou assim, Marcelo, são acho que 5 divisões do Copan, o conjunto A, B, C, F, G, lá. Cada conjunto desse tem tantos metros quadrados cada torre, e a média de preço para cada um deles é esse. Eu falei, ô Pedro, você não sabe brincar, né? Mas é um diferencial competitivo. Tá bom, cara. E a gente dá um foco muito grande nisso também, desde a nossa formação. Por que a gente faz isso? Porque são pessoas que vêm escutando a sua vida inteira que não dá certo. Não dá certo. Na escola, tem dificuldades. Vai para o mercado de trabalho, não dá certo. Porque hoje, quando a gente fala de recursos humanos, caro colega de recursos humanos, não quero pegar no teu pé, por favor, mas hoje os principais critérios para atrair pessoas, para contratar pessoas, o primeiro dele, ter um excelente relacionamento interpessoal, né? Essa é a primeira. A segunda é que tem uma capacidade de comunicação fantástica. A gente acabou com a história aí, né, gente? Então, aí a gente precisa preparar as equipes de recursos humanos para começar a ter um outro olhar e verificar que apoio ela precisa para que ela possa atrair todos os talentos. Bom, quem somos? A Specialister nasceu em 2004 na Dinamarca. Quem já viu essa apresentação, eu lamento. Tá bom. E em 2004 foi criada por Torkil Soni. Torkil era diretor de uma empresa de tecnologia na Dinamarca. E Torkil tem um filho chamado Lars. E Torkil sempre observou as características de seu filho, mas um episódio chamou a atenção de Torkil. Quando Lars tinha 7 anos, eles foram para uma viagem na Europa, né? E depois de 20 dias que eles voltaram da viagem, Lars pegou um papel e começou a fazer um desenho. E Torkil olhava, depois pegou o desenho e falou, mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? E ele não conseguia identificar. Tá claro? Dá para ver daqui, gente? O desenho? Dá? Alguém tem alguma dica? Quem já assistiu a apresentação, não estrague minha apresentação. Tem alguma dica? Prédio, mapa. Quem acertar, a gente ganha uma passagem para a Dinamarca, financiada pelo Caminho Azul e pelo Wilton. Um caminhão. Uma cidade vista de cima. Alguém falou tabela periódica? É bem votada, gente, só para falar para vocês. Então tá. Aí o que aconteceu? Ele pegou, depois de procurar para saber o que era, Torkil foi no carro dele e ele pegou um guia rodoviário. Para quem é da minha idade, sabe que existiam os guias rodoviários. Gente, não existia o Waze, né? A gente pegava o mapa e olhava, né? Aí Torkil pegou o guia e tal e falou, peraí, deixa eu ver se eu acho. O que Lars fez de memória? Ele fez o mapa da Europa de memória, são 150 caixas com 500 números e letras, sem nenhum erro. Aí Torkil ficou com essa cara que a gente fica... menino de 7 anos, de memória, fazer um mapa como esse. E Torkil começa a repensar, falando, peraí, mas eu sei que meu filho tem algumas dificuldades, que tem dificuldade de comunicação e interação,
mas que talento é esse? Né? Esse talento não dá para ser aproveitado no mercado de trabalho? Em vez de eu ficar olhando apenas para as dificuldades, não dá para a gente olhar para o talento? E Tóquio começa a pensar e começa a pesquisar o que existia para a inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho. No mundo existiam poucas experiências. Aí Tóquio pede demissão da empresa que ele trabalhava, ele era diretor de tecnologia numa empresa. Ele hipoteca a casa que ele tinha, gente, e pega todo o dinheiro e cria o projeto da Especialisterne junto com outros especialistas. Né? Então, é muito legal. Ninguém ganhou a passagem do Hilton, não tem problema. Bom, aí a Especialisterne é criada, a gente tem como principal objetivo contribuir para criar 1 milhão de postos de trabalho para pessoas com autismo no mundo. Né? A gente tem uma visão de mundo que todas as pessoas têm oportunidades iguais no mercado de trabalho, então a nossa visão está muito afinada com as questões de direitos humanos, com equidade de oportunidades. A gente tem como grande missão proporcionar formação, educação e emprego e disseminar o conhecimento e divulgar a mensagem que as pessoas podem sim trabalhar, que elas têm o direito de trabalhar e com o apoio devido, todas as pessoas com autismo podem sim trabalhar. Então a gente gosta muito de divulgar essa mensagem. Bom, nesses 15 anos nós estamos em 21 países. O Brasil foi a primeira experiência na América Latina, o primeiro escritório aqui na América Latina. A Especialisterne no Brasil ela é vinculada à Especialisterne na Espanha. A gente tem o mesmo fundador, o mesmo presidente, que é Ramon Bernat, que é uma pessoa fantástica, que tem um filho com autismo também. Nesses 15 anos, a gente contribuiu para criar 15 mil postos de trabalho para pessoas com autismo no mundo. A gente contribuiu nesse número. E já saímos em alguns estudos independentes. A Especialisterne também ela é associada às Nações Unidas desde 2015, né, enquanto a Especialisterne Foundation é uma organização que pertence à ONU, ela participa de todas as ações. E no Brasil nós somos signatários do Pacto Global da ONU. Nós fazemos parte da Rede Brasil. A Rede Brasil tem um GT de direitos humanos nas empresas, onde a gente discute ações referentes à diversidade, a respeito aos direitos humanos. E todas as nossas ações na Especialisterne, elas estão vinculadas principalmente a esses ODS. Todo mundo sabe que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, né? É muito importante a gente falar sobre isso. Então, principalmente o ODS 4, Educação de qualidade, trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades e parcerias. A gente está muito afinado com esses ODS. E preciso falar que, recentemente, a Especialisterne é um negócio social, né, onde a gente tem por objetivo formar pessoas e incluí-las no mercado de trabalho. Então, recentemente, a gente teve um prêmio no Brasil, que é o Prêmio ODS 2019. Foram 800 empresas inscritas, grandes, pequenas e médias empresas. Dessas 800 empresas, 12 foram vencedoras. E a gente foi uma das empresas vencedoras, né, em função do impacto. No Brasil, a gente também tem uma associação. Então, nós criamos uma ONG em 2015, porque muitas empresas queriam fazer parcerias conosco. Como nós tínhamos uma constituição como um negócio social, elas não podiam fazer doação. Então, aí a gente muda também, cria uma associação. E o que fazemos? Deixa eu tomar uma água. Bom, em primeiro lugar, é encontrar pessoas com autismo que queiram participar do projeto. Né? Então, para isso, elas têm que ter mais de 18 anos, tem que ter interesse na área de tecnologia e informática, uma certa autonomia e querer trabalhar. Esses são os pré-requisitos. Então, para isso, a gente tem todo um processo de entrevista inicial que é feito pela equipe da RUD, que são psicólogos especialistas, que a gente vai entender um pouquinho o desejo da pessoa. A gente recebe pessoas extremamente talentosas que querem participar do projeto, mas, de repente, ela fala assim, olha, mas eu adoro marketing, eu não quero tecnologia. Mas... E, infelizmente, a gente não consegue dar conta de tudo. Então, o projeto para essa pessoa, nesse momento, não faz muito sentido. Algumas pessoas procuram, falam assim, eu sou fonoaudiólogo.
mas eu quero participar do projeto. Então, ok, vamos ver o que acontece. A gente tem exemplos de pessoas que estão trabalhando depois. Por quê? Porque experienciaram aí todo um desenvolvimento pessoal também, um desenvolvimento das habilidades sociais e tecnológicas, e aí tiveram uma primeira experiência profissional. Então, a gente quer muito isso, que as pessoas possam ter uma primeira experiência profissional adequada e com resultado positivo, para que depois elas tenham uma carreira. Fazemos uma formação que é de até 5 meses, são 500 horas de formação, certo, Ruth? Onde a Ruth trabalha com uma equipe de psicólogos e especialistas em tecnologia. Então, tem toda a questão de sala de aula, mas tem também toda a questão de desenvolvimento pessoal individual, onde cada pessoa, de acordo com a necessidade e de acordo com o negociado com cada um, a gente vai fazer um planejamento de desenvolvimento de habilidades sociais também. E depois fazemos a contratação das pessoas. A especialista, no primeiro momento, contrata as pessoas diretamente. Então, todas as pessoas que passam pela gente, quer tenham um nível superior ou ensino médio completo, a gente contrata elas como especialistas em tecnologia júnior, né? E aí buscamos parceiros para prestar serviços. Por que a gente faz isso? Né? Para que a gente possa ter uma tranquilidade de uma boa adaptação dessa pessoa, uma tranquilidade da equipe receber essa pessoa de forma adequada, estando tudo adequado, a pessoa está performando, ela está se sentindo acolhida naquele espaço, está tudo bem, a empresa contrata a pessoa diretamente. Então, a gente faz um processo de transição, vamos chamar assim. A princípio, quando eu cheguei na Especialista, eu estou lá há 2 anos e meio, eu falei assim, mas por que não contrata direto? E hoje eu sou absolutamente convencido que esse processo de transição é muito bom, porque assim, caso tenha algum tipo de dificuldade de adaptação da pessoa, a gente traz a pessoa para dentro de casa, eu não tenho o estresse de mandar essa pessoa embora, a gente faz as intervenções necessárias e depois realoca essa pessoa em outro cliente. Deu certo aqui? Pode contratar, está tudo certo. Então, isso tem funcionado muito bem. E aí todo o apoio, que é um processo muito contínuo de acompanhamento, de monitoramento, com visitas semanais. Aqui é um exemplo da nossa formação, né, nesses 5 meses. Então, do lado específico, a gente trabalha assim, com uma metodologia de tecnologia. Então, metodologia Scrum, que é uma metodologia para gerenciamento de projetos, a gente trabalha com teste de software, a gente trabalha com objetivos SMART, que é um desenvolvimento bem individualizado com cada pessoa. E na questão de desenvolvimento de habilidades sociais, isso a gente vai trabalhar caso a caso, de acordo com a necessidade de cada pessoa. E uma parte prática, onde a gente põe os jovens a executar atividades como se fosse um laboratório ou um estágio, para a gente ver a performance de cada um. Aqui é uma foto dos meninos em sala de aula, que a gente tem lá em São Paulo. Estão trabalhando nas questões de programação, análise de Big Data, monitoramento, segurança da informação. Tudo isso é como se fosse uma rotina de trabalho também. Eles estão vivenciando essa questão de sala de aula, mas também já com um enfoque muito profissionalizante e profissional. E aí, para melhorar a questão da empregabilidade, a questão das habilidades sociais é extremamente importante, porque a gente recebe pessoas muito talentosas, mas com defasagens importantes também do desenvolvimento das habilidades sociais. Então, para isso, a gente tem um esquema individualizado, com atendimentos semanais, atendimentos em grupo também, onde a gente trabalha as questões de comunicação, trabalho em equipe, interação com o trabalho, planejamento, esse planejamento até pessoal, qualidade e autoavaliação. É extremamente necessário essa questão. Aqui é a foto dos jovens trabalhando em grupo, desenvolvendo projetos. Então, poucos tiveram a oportunidade de fazer uma apresentação para um grupo, pouco tiveram experiências em grupos como esse de discutir. Isso é muito rico, porque a partir disso a gente consegue ter uma observação e fazer as intervenções necessárias. E aí, o jovem foi preparado, está tudo ok. E eu estava comentando com a Denise de manhã, né? A inclusão é uma via de várias mãos, a inclusão tem que ser de mão dupla, né? Não adianta nada a gente ter pessoas extremamente preparadas, sendo que as empresas não estão preparadas, sendo que as empresas ainda têm situações de preconceito, de
de não acolhimento, enfim. Então, nós fazemos todo um trabalho de preparar as equipes que vão receber os jovens com autismo, isso através de workshops, através de treinamentos, onde, para cada pessoa que é colocada, a gente para o time de trabalho que vai recebê-la, a gente faz esse workshop, tira todas as dúvidas, desmistifica todo tipo de situação, e isso tem se mostrado extremamente positivo. Porque as pessoas têm muitas dúvidas. Mas como assim, eu vou receber uma pessoa com autismo no meu time? As pessoas causam um estranhamento ainda. Então, a gente trabalha com muita comunicação, isso tem sido vital. E, geralmente, nesses times de trabalho, a gente identifica uma pessoa que vai ser aquela referência para esse novo colaborador. Geralmente, uma pessoa que tenha uma maior sensibilidade, uma maior paciência. Isso tem sido muito legal. Resultados no Brasil. Em 3 anos de atuação, a gente, lá em São Paulo e também Rio de Janeiro e São Leopoldo. Rio de Janeiro e São Leopoldo foram projetos muito específicos. Aqui no Rio a gente fez um projeto para SAP, para 2 posições, né, Ruth? Dois jovens, a gente capacitou esses jovens, mas ainda muito pontual. O trabalho, e São Leopoldo também. São Paulo a gente trabalha muito fortemente. Então a gente já formou 116 pessoas nesse período. 84 delas conseguiram uma oportunidade no mercado de trabalho, ou seja, 72% de inclusão profissional. Mas o dado que a gente gosta muito é que 93% das pessoas permanecem trabalhando. Então, ou seja, a gente tem uma taxa de retenção muito alta. Se a gente for pensar em equipes e indicadores de recursos humanos, está cheio de professor aqui, pós-doc, etc. É uma excelente taxa, né, professora? 93% de retenção. E então a gente fica muito feliz com esses números. A gente sabe que ainda são números tímidos, frente à necessidade que a gente tem no Brasil, por isso que a gente quer escalar esse projeto. A gente quer, além de São Paulo, também ter ações aqui mais efetivas no Rio de Janeiro. Então a gente já está conversando com diversas pessoas aqui dessa sala. A gente vai para Campinas, está fazendo um projeto super bacana com o Balão Azul. A gente quer escalar esse projeto no Brasil com parceiros, e a gente acha super possível isso. E aí, falar um pouquinho da característica dos nossos consultores. Tá? É apenas um dado muito geral, mas ele dá alguns indicativos importantes. Bom, com relação a gênero, a gente tem aí 87% dos nossos consultores são rapazes. Então, é um número que também chama atenção, mas ele converge aí com os dados que a gente tem, né? No mundo, na literatura. Com relação à raça, a gente tem a grande maioria pessoas de brancos, né? Alguns pardos, poucas pessoas negras da raça preta, amarelos também pouquinhos. E por que a gente... Uma questão que para mim sempre pega, e eu pego no pé do pessoal da equipe. Falei, Ruth, cadê os jovens negros, as meninas negras com Asperger? Onde que elas estão? Por que elas não chegam até a gente? A Ruth fala, Marcelo, as pessoas acham que é tão inatingível que elas não aparecem. Às vezes também não tem condições de vir da periferia até a nossa unidade ficar no centro. Então, a gente precisa ter também algumas ações para proporcionar, aumentar esse número. Então, essa é uma questão importante para a gente também. Né? A gente precisa, se a gente fala que a maioria da nossa população são de pessoas negras e pardas, onde que estão dentro do nosso indicador? A gente tem 3 consultores negros, né? É muito pouco. Então, isso é uma questão para a gente discutir aqui, para apresentar para vocês. Né? Enquanto idade, a maioria dos jovens de 18 a 25 anos, mas temos de 26 a 30, a minoria, e acima de 40 também 10%. Hoje a gente tem consultores de 20 anos e a gente tem um consultor de 55 anos, que teve o diagnóstico há 2 anos. Tá? E esse consultor é muito interessante, que ele, na Especialisterne, ele nos procurou algum tempo atrás, alguns anos atrás, ele queria dar aula de estatística para os nossos jovens, como voluntário. Falei, legal. Aí ele começou um trabalho super bacana. Mas a gente olhava para ele e falava assim, rapaz, já reparou nisso? Bom, ele fala, eu tenho um filho. Tá. Não, tá bom. Aí, esse ano, ele apareceu lá
para falar com a Ruth e falou com a gente assim, pessoal, saí do armário. Falei, como assim saiu do armário? Não, eu tenho Asperger também, eu preciso de apoio porque eu não tenho conseguido, a minha vida profissional não está legal. Bom, ele está começando um projeto agora numa empresa top, telefônica, e está com resultado bacana, com apoio bacana. Então, a gente tem pessoas de diferentes faixas etárias, né? E essa questão, gente, do autismo, e principalmente no diagnóstico tardio, tem sido uma coisa assim absurda. A gente tem um grupo agora que começou na especialista, tem 2 meses, mais ou menos, quase 2 meses. São grupos pequenos de 12 pessoas, mas desse grupo de 12 pessoas, acho que a gente tem 4 ou 5 pessoas que tiveram diagnóstico nos últimos 2 anos, e pessoas com mais de 30 anos. Então, tem acontecido muito também esse diagnóstico tardio, e a gente fica feliz que está acontecendo, pelo menos está acontecendo, né? As pessoas passaram uma vida inteira não se entendendo. A gente tem um consultor, o Vitor, fala assim, Marcelo, eu sabia que tinha alguma coisa errada na minha vida, mas não sabia o que era. Eu ia trabalhar, dava mais ou menos certo, aí eu cansava, saía, tinha alguma coisa fora. Graças a Deus eu sei hoje o que eu tenho. E está feliz, ele entende e se cuida mais pelas questões que a gente sabe das tais comorbidades, etc, etc. Então, a gente tem pessoas de diferentes idades, deixa eu correr, porque senão eu estou vendo aqui. Pessoas, a grande maioria, 63% de São Paulo, mas temos da Bahia, Paraná, Mato Grosso do Sul. Tem muitas pessoas que têm se mudado para São Paulo para fazer a formação, para poder atuar com a gente. O problema é que isso você limita, obviamente, o projeto, né? Quem tem parente em São Paulo, tudo bem, se muda para São Paulo, fica na casa da irmã, do tio, mas quem não tem? Aí tem que montar todo um esquema. Por isso que a gente quer vir para o Rio de Janeiro, viu, gente? A gente vai lançar logo uma campanha aí de crowdfunding, fiquem atentos, para a gente ter ações aqui mais efetivas no Rio. Né? E com quem reside, a grande maioria ainda com a sua família, mas boa parte das pessoas moram sozinhas, 12,5%, então é um dado também interessante. E acho que não temos ninguém casado, temos uma pessoa casada? Uma casada. Idade de diagnóstico, vocês podem ver, a partir de 18 anos, 61% das pessoas tiveram diagnóstico. É muita gente, é muita gente. E outro dado interessante, apoio externo. Né? Quem não tem nenhum tipo de suporte, mais ou menos 20%, 19,5%, que hoje não faz acompanhamento com psiquiatra nem com psicólogo. Mas o restante tem algum tipo de suporte. Né? Então, 34% tem acompanhamento de psiquiatra e psicólogo, 19,5% só com psiquiatra e 7,3% apenas de psiquiatra, né? O verdinho é os dois. Então, 20% dos nossos consultores não tem nenhum tipo de apoio. Por que não tem nenhum tipo de apoio? Porque já tiveram apoio e hoje se sentem bem, estão trabalhando, estão felizes da vida e ok. Mas aí depois a gente comenta uma situação com relação a isso. Outros diagnósticos. Né? A gente tem uma população danada com distúrbio de sono. Né? Parece que é pouco, mas impacta bastante. A gente está falando aí de 6% com distúrbio de sono. Pessoas com TDAH, toque, transtornos de ansiedade e transtorno depressivo. Ou seja, 44% da nossa população não tem comorbidade, o outro restante tem comorbidade. Né? E um fato que a gente precisa falar, essas tais comorbidades, elas são muito enroladas. A gente precisa olhar com atenção. Né? Das 116 pessoas que passaram pela nossa formação, um dos jovens que voltou para o interior e que se afastou com a gente, infelizmente cometeu suicídio. Né? Então, a gente precisa olhar para a questão da saúde mental. Sim, um menino brilhante, a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida, mas, infelizmente, a gente teve essa situação. Então, a gente tem dados que apontam que, sim, existe uma tendência maior das pessoas com Asperger e autismo de alto funcionamento, sim. Principalmente em função das comorbidades. A gente está pensando na depressão, na ansiedade, então a gente precisa olhar com cuidado. E ainda hoje, a gente tem um consultor que super performa, uma graça, um menino,
E ele começou a fazer um curso superior, uma especialização. E aí, ou lidar com trabalhos em grupos, fez com que esse menino desencadeasse aí uma questão, uma ansiedade danada. Ele começou com algumas questões de ideação, né? E aí a gente teve que fazer uma intervenção. Para esse dado específico, a gente tem um protocolo interno específico para tratar as questões de suicídio. Qualquer, a gente já atua. Chama psicólogo, psiquiatra, chama especialista de fora. A gente procura dar um entorno muito robusto para isso, muito robusto. Tá? Escolaridade, a gente tem pessoas com diferentes escolaridades, a grande maioria aí com ensino superior completo, 41%, então é muita gente, né? A gente não entende, a gente fala, não tem gente capacitada no Brasil. Mas como assim? O cara tem curso superior completo, a grande maioria, 50%, já fala inglês e não conseguem trabalhar. O que acontece? Eu sei aqui que tem pessoas que têm inglês fluente sem nunca terem estudado. Não estou falando bobagem, né, gente? Eu sei que tem. E aí? Né? Eu passo vergonha com o meu inglês macarrônico perto dos meninos. Né? Então, são pessoas muito qualificadas também. E 44% quase das pessoas foi um primeiro emprego, 56% já tiveram alguma experiência profissional. É uma observação. Essa experiência profissional, na sua grande maioria, não foi positiva. Eles ficaram 2 meses, 5 meses, 1 mês, e não deu certo. E tiveram que sair porque não foram acolhidos, a função não estava bacana, não teve um olhar para todo o contexto da vaga. E aí a gente fala um pouquinho, a gente fala um pouquinho do perfil dos meninos, de toda essa caracterização. Aqui tem um vídeo rápido que fala do perfil dos consultores. Vamos ver se vai. Este é o Iago. Ele gosta de séries e games. Se formou em ciências da computação e trabalha com programação e estatística de SAS. Mesmo sem se sentir confortável em olhar nos olhos, ele adora conversar. Iago já ganhou 2 Olimpíadas de Matemática, mas para ele, isso é um detalhe. Esta é Júlia. Ela é formada em cinema e pós-graduanda em direção de arte e comunicação. Acaba de iniciar um trabalho como tradutora. Júlia tem uma sensibilidade incrível e sua história de vida já inspirou o desenvolvimento de uma associação e outras iniciativas, como uma peça de teatro. Mas para ela, isso é um detalhe. Cláudia é formada em fonoaudiologia e agora está cursando análise e desenvolvimento de sistemas. Atua na área comercial da SAP. Possui enorme atenção aos detalhes e prefere ambientes silenciosos. É super pontual com seus compromissos de autodidata em programação. Mas para ela, isso é um detalhe. Já Guilherme adora ler e tem uma memória admirável. Gosta de trabalhar em equipe. Tem mestrado em engenharia metalúrgica e sua criatividade é incrível. Certa vez, ele montou um robô em apenas 3 dias. Mas para ele, isso é um detalhe. Este sou eu. Me chamo Lucas. Sou engenheiro elétrico e já participei de alguns projetos pela Specialisterne. Hoje trabalho como QA, executando testes unitários integrados e automatizados em uma grande instituição financeira. Gosto de cultura pop. Tenho um site sobre o tema com os meus amigos da área de marketing. Não acho minha voz bonita, mas topei fazer a locução deste filme. Eu e as demais pessoas que você viu até agora somos diferentes em muitas coisas e fazemos a diferença em outras. Porém, temos pontos em comum. Poder de concentração, enorme habilidade visual, excelente memória, muita honestidade e autismo. Isso mesmo, autismo. Mas para nós, tudo isso não passa de um detalhe. E quer saber? Somos apaixonados por todos eles. Specialisterne, paixão pelos detalhes. Esse vídeo foi feito internamente, os meninos que ajudaram no roteiro. A gente gosta muito do vídeo. Alguns clientes e parceiros no Brasil, né, que têm contribuído com o projeto, então Banco Itaú. Banco Itaú, a gente começou um projeto com 2 pessoas, hoje a gente tem 24 pessoas com autismo trabalhando dentro do Banco Itaú, trabalhando em diversas áreas. JP Morgan, CCE, Telefônica, SAP, enfim, são grandes empresas que têm contribuído com o projeto e que têm ações tanto em São Paulo, quanto também no restante do Brasil, aqui no Rio também. Empresas muito legais.
Começamos agora um projeto com a IBM, na região de Campinas, Grande Campinas também, que a gente vai ter um volume grande de pessoas trabalhando. São empresas legais, empresas que têm uma cultura de valorização da diversidade, uma empresa que a gente tem certeza, são empresas que a gente tem certeza que os jovens vão ser acolhidos com muito cuidado. Então, a gente fica muito feliz nesse ponto. Alguns impactos de mídia, então, a gente já saiu em diversos programas, inclusive da Globo, né? Da Fátima Bernardes, a gente... Foi bem legal, do bem-estar, olha só, eu não coloquei nenhum da Record aqui, da Band a gente saiu também, a gente fica muito feliz porque divulga o trabalho, a gente mostra o tempo inteiro que sim, as pessoas podem trabalhar, elas têm o direito de trabalhar, elas podem fazer a diferença. Ali embaixo tem o Eric e o Iago. Alguns reconhecimentos, então o Prêmio ODS, que eu já comentei, alguns outros, eu vou passar aqui isso... E eu vou chamar a Ruth aqui para me ajudar. Ela falou assim, você não vai fazer isso. Eu falei, eu sou seu chefe, eu posso fazer isso. E é sempre importante a gente falar assim, mas conta alguma história, né? Ficava tudo muito bonito, né? Tá, mas conta o que não deu certo, o que foi difícil, né? Quais foram as dificuldades? Claro, a gente está cheio de dificuldades. A gente vai contar o caso do Iago rapidamente. E eu vou pedir ajuda para a Ruth. Bom, para ficar um pouquinho mais concreto, né, sobre o que nós fazemos e como fazemos, a gente vai falar um pouco do Iago. O Iago chegou para a gente lá na Especialisterne já com 24 anos. Ele conta que já tinha enviado mais de 200 currículos, fez algumas entrevistas e não deu certo. Ele tinha uma formação na FEI, que é uma faculdade bem conceituada em São Paulo. Mas, enfim, fez um estágio, saiu sem saber o porquê, não sabia o que tinha feito de errado, não tinha recebido nenhum feedback, né? Apesar, né, de, durante a educação formal, ganhou 2 Olimpíadas de Matemática, por exemplo, mas ele teve diagnóstico na infância, mas, enfim, vem de uma família muito humilde e nunca teve nenhuma intervenção, né? E aí a gente sempre fala da importância, né, das intervenções precoces, que no caso dele ele não teve acesso. Então, era um adulto, mas com muitas questões, né, muitas dificuldades a nível motor, de coisas que poderiam ter sido também mais bem desenvolvidas. E a comorbidade também, né? Então, tinha uma questão muito grande em relação à ansiedade. Então, desde o início, quando a gente conheceu ele falou assim, não, eu estou aqui, mas eu sei que não vai dar certo, porque nada dá certo para mim. E depois, durante a formação, eu estou fazendo a formação, mas eu não vou conseguir completar. E depois eu não vou conseguir um trabalho. Então, isso, né, ia dando continuidade. E, bom, durante o treinamento, né, quais foram as coisas mais importantes que a gente trabalhou com ele? Então, algumas estratégias para lidar com as situações, né, de estresse e ansiedade, né, porque quando acontecia e o pensamento em cascata, ele não tinha, né, um escape. Então, o que ele fazer nesses momentos dentro do posto de trabalho, né, autocuidado e autopercepção. Ele fala, quando eu perguntei, o que você quer desenvolver? Ele, Ruth, eu não consigo me olhar. Às vezes eu estou sujo, às vezes eu estou com a camisa em outro lugar e eu não consigo ver. E a gente foi vendo estratégias durante o treinamento. Então, tinha alguns momentos estratégicos que o celular dele soava o alarme, ele ia lá no banheiro, se via, né, para manter também uma imagem profissional no posto de trabalho, como interagir com a equipe. Ele tinha uma questão também de uma falha de pragmatismo. Então, às vezes, ele tinha que reportar uma atividade, mas acabava dando rodeios, saindo do foco. Então, como, né, poder transmitindo a informação de uma forma mais objetiva. Então, foram coisas que a gente foi trabalhando com ele durante o treinamento. Bom, depois do treinamento, a gente conseguiu uma oportunidade para ele, a gente, né, vai com ele na entrevista, fez o treino. E, bom, aí é o momento, né, já com a empresa. Então, a gente faz o preparo com a empresa, e começa um acompanhamento dentro do posto de trabalho, né? Então, esse acompanhamento não se limita só no ambiente do treinamento. Então, a gente tem, né, uma equipe que faz um trabalho como de coach, né, para tanto promover adaptações no ambiente de trabalho, dar esse suporte tanto para o cliente quanto para o consultor, quanto também promover o desenvolvimento profissional. Né, porque a ideia também não é encontrar uma locação e ele ficar lá a vida inteira fazendo a mesma coisa, mas que ele possa também,
está se desenvolvendo, né, encarreirando dentro daquela instituição. Então, o apoio começa assim bem próximo. Então, o primeiro dia de trabalho, a gente fica o dia inteiro com eles lá, tornando o ambiente mais familiar, né? Já é uma pessoa que tem um vínculo, e isso depois vai se tornando um apoio semanal, tá? De uma vez por semana. À medida que vai ganhando autonomia, com o tempo, a ideia é que vá até para quinzenal. Mas é importante que a gente ainda tenha esse contato, exatamente para a gente estar entendendo os resultados, o desempenho, a performance deles, para estar construindo essa carreira. Esse apoio é presencial e não presencial também. Então, a qualquer momento, vou contar um caso interessante no trabalho do Iago, e ele permite, assim, né, a gente está trazendo esses dados. Teve uma vez que a gestora dele me ligou e falou: Ruth, o Iago não apareceu hoje. O que aconteceu? E aí eu liguei para ele e falei: onde é que você está, Iago? Você não foi trabalhar? Aconteceu algum problema? Ele: não, eu estou aqui na frente da empresa. Eu estou esperando para entrar. Falei: mas por quê? Bom, a gente da empresa costuma pagar em 2 momentos. Uma no adiantamento e outra no último dia útil. Só que foi uma situação que o último dia útil caiu num final de semana, né? E aí não entrou. Então, ele falou assim: eu estou na frente da empresa, com meu celular ligado, esperando cair para eu poder entrar para trabalhar. Eu não vou trabalhar de graça. Né? Então, assim, nesse momento eu falei: então, vamos lá. Legalmente, tem aí até o 5º dia útil dado, né? Mas está entrando, vai entrar hoje, aconteceu por causa disso. Mas, por exemplo, numa situação, imagina isso numa empresa sem um preparo, né? Como ia receber uma fala dessa, por exemplo, né? Fora que, assim, situações de mudou, né, o prazo, era o prazo para fazer uma entrega até tal dia, mudou esse prazo, né? Então, era uma situação que ele já tinha algumas estratégias para lidar, mas quando havia um pico de ansiedade, ele já ia para um lugar mais reservado, que surgiam mais estereotipias, né? Ele começava a não saber o que fazer e ligava: Ruth, o mundo vai acabar, eu não sei o que eu faço, né? Então, vamos lá, vamos estruturar, porque é possível. Então, esse suporte, né, que é muito importante nessas situações. Deu 1 ano de trabalho, né? Ele fez uma grande comemoração lá na empresa. Apenas um comentário dessa questão do diferencial competitivo, né? O Iago, com toda a dificuldade, com a ansiedade dele na tampa, tem muitas outras histórias. Há um tempo atrás, há poucas semanas, ele recebeu um e-mail de uma pessoa de recursos humanos. Ele teve uma crise de ansiedade, porque, assim, recursos humanos mandando um e-mail para mim, vou ser mandado embora. Aí vai a Ruth lá: peraí, mas vamos entender o que aconteceu. A menina queria informações porque ele está saindo na mídia e está dando uma repercussão. Bom, falando de diferencial competitivo, Iago pegou um processo do banco, que o banco demorava 3 horas para rodar um sistema, né, no Banco Itaú, 3 horas, era um processo. Iago, com a ansiedade dele, porque os programadores colocavam para rodar o sistema durante 3 horas, o cara ia sair, ia fumar um cigarro, tomar um café, etc. Iago, imagina, com a ansiedade: não, demora muito. Tal. Bom, Iago mudou alguns algoritmos do processo e eles fazem o mesmo processo hoje em 15 minutos. E ele trouxe um resultado de alguns milhões de performance, que ele já calculou quanto que vai ser em 5 anos de resultado, né? Então, e com toda a dificuldade, ele continua com necessidade de apoio, mas ele fez a diferença, né? E aí, quando ele foi comentar, ele queria comemorar 1 ano de banco. Eu vou passar porque tem 5 minutos e a gente vai falando junto. Pode contar você. Bom, ele mandou um e-mail para toda a equipe, falou para tal horário estarem lá próximo à mesa dele. E aí ele trouxe algumas bexigas, esperou o horário, chegou mais cedo, enfeitou o andar, trouxe alguns enfeites de Natal de casa também. Então, você vai ver alguns sinos, pisca-pisca. Né? Então, enfeitou. Comprou alguns chocolates que eram associados, inclusive, né, com o banco, né, porque tem uma ligação também. E, bom, foi uma grande festa, né, para toda a equipe, todo o time. E, inclusive, os próprios gestores trazem, né, não só a nível de resultado, né, mas a questão da gestão da diversidade, né, todo o valor e melhora
em relação à própria comunicação e à interação da equipe como um todo, né? Não também somente com eles. Então, esse é um dos casos, né? Assim, bem rapidamente, a gente estava falando o Pedro apareceu também, é um caso super interessante, porque ele chega também para a gente com um distúrbio do sono assim, super severo, né? Então, um dos pontos durante o treinamento que foi fundamental para a gente trabalhar foi a questão do planejamento e horário. Então, apesar de performar muito bem, não conseguia um trabalho. Por quê? Porque não chegava às 9, né? Não só não chegava às 9, como às vezes chegava 1h, 2h, né? Então, um trabalho aí de estratégias para auxiliar, que aí vai até além, né? Como a gente consegue, durante o treinamento, ajudar ele lá em casa, né? Fazer a higiene do sono, estratégias para ele conseguir acordar, porque, às vezes, por mais que o despertador tocasse, várias vezes não acordava. O rede de apoio da família, que é fundamental, né, em todo o processo também. E ver o quanto, né, conseguiu atingir e também ver um cliente, né, que consiga atender essa demanda. Então, vimos um cliente que tinha um horário um pouco mais flexível, né, que não tinha tanto essa rigidez, porque por mais que conseguisse chegar às 9, tem dia que, né, não dá certo. Então, também com um olhar, né, com uma flexibilidade um pouco maior nesse sentido. Então, essa adaptação, né, de mão dupla, né, e esse treinamento e capacitação também para que haja, né, um encaixe e uma oportunidade que realmente ele possa crescer e se desenvolver, né, com as habilidades e com o potencial que ele tem, né? E apenas para terminar, gente, essa é uma foto da última caminhada que a gente teve lá na Paulista. Aí estão empresas diferentes, de características diferentes. A gente tem o pessoal aqui do JP Morgan, da IBM, da Bloomberg, de empresas parceiras SAP, e muito legal, muito legal. E para terminar, a gente quer chegar, eu tenho 2 minutos, a gente quer, nos próximos 5 anos, estar em mais 5 estados. O Rio de Janeiro é o primeiro deles, tá bom, Wilton? E a gente está na luta aí para poder escalar mais esse projeto. E, apenas para terminar, esse passa sozinho. Gente, obrigado. Aqui estão os nossos contatos.